E se suas horas de sono pudessem se tornar um momento de profunda comunhão com Deus? À primeira vista, essa ideia pode parecer irrealista, até impossível. O sono parece passivo, inconsciente, desprovido de intenção. E, no entanto, na sabedoria da tradição espiritual católica, especialmente na vida e nos ensinamentos dos santos, descobrimos algo extraordinário. Até o sono pode ser consagrado, até o descanso pode se tornar oração. Em um mundo marcado por ruído constante, ansiedade e distração espiritual, essa sabedoria esquecida oferece um caminho suave, porém poderoso, de volta à paz. Vivemos em uma época em que nossos dias são cheios e nossas mentes inquietas. Desde o momento em que acordamos, somos bombardeados por preocupações, responsabilidades, medos e expectativas. Muitos carregam esse peso até a noite. O sono, que deveria ser um refúgio, muitas vezes se torna mais um campo de batalha. Os pensamentos retornam, as ansiedades afloram, as tentações surgem e a paz parece distante. É precisamente nesse momento vulnerável, quando a consciência se esvai e as defesas se enfraquecem, que a alma mais precisa de proteção. Os santos compreendiam isso profundamente e descobriram que até mesmo um pequeno e humilde gesto poderia carregar um imenso significado espiritual. Entre esses gestos, um se destaca por sua simplicidade e profundidade: dormir com o rosário. Essa prática não é um mandamento da igreja, não é uma superstição e certamente não é magia. É algo muito mais profundo e humano. É um ato de confiança infantil. É uma maneira de permanecer em comunhão com Maria, mesmo quando as palavras falham e a mente descansa. O cardeal Robert Sarah, uma das vozes espirituais mais profundas do nosso tempo, chamou a atenção para essa prática antiga e quase esquecida, lembrando-nos de que a santidade muitas vezes se encontra na simplicidade, não na complexidade. Dormir com o rosário é fazer uma declaração silenciosa de fé. É dizer, sem palavras: eu pertenço a Deus e confio a Ele até mesmo o meu descanso por meio de Maria. São Luís Maria Grignon de Montfort, o grande apóstolo da devoção mariana, ensinou que a verdadeira devoção a Maria não se limita às orações ditas em voz alta. Ela flui do coração. Para ele, o rosário não era meramente um objeto, era um vínculo, uma corrente de amor que conectava a alma à Mãe de Deus. Cada conta era um lembrete de pertencimento. Simplesmente segurar o rosário já era uma forma de oração, já era um ato de proximidade. Quando adormecemos segurando o rosário, estamos realizando um ato profundamente simbólico e profundamente real. Estamos colocando nosso sono, nossa vulnerabilidade, nossas horas de inconsciência nas mãos de Maria. É muito parecido com uma criança que adormece segurando a mão de um dos pais. A criança não precisa falar. A criança não precisa permanecer acordada. A proximidade em si é suficiente. Da mesma forma, segurar o rosário enquanto dormimos expressa uma confiança que transcende as palavras. Diz: Mãe, fica comigo, cuida de mim, protege-me enquanto descanso. Essa compreensão está profundamente enraizada na espiritualidade católica. Desde os primeiros séculos, os padres da Igreja falavam de vigilância, de vigiar e orar. Mas também compreendiam a fraqueza humana. O corpo precisa de descanso. A mente precisa dormir. A questão então se torna: como permanecemos espiritualmente atentos quando o corpo descansa? A resposta dada pelos santos é a confiança. Uma confiança que entrega a noite, com todos os seus mistérios e perigos, aos cuidados de Deus por meio de Maria. São Padre Pio de Pietrelcina, marcado pelas chagas de Cristo e profundamente engajado na batalha espiritual, ficou famoso por chamar o rosário de sua arma. Para ele, a vida cristã não era um passeio tranquilo, mas um campo de batalha.
Ele sabia por experiência que o inimigo não descansa quando nós descansamos. Pelo contrário, a noite é frequentemente o momento em que os ataques espirituais se intensificam. Ansiedade, sonhos perturbadores, medos inexplicáveis, tentações que surgem na escuridão. Padre Pio enfrentou tudo isso. Sua recomendação de manter o rosário por perto, mesmo durante o sono, não era uma piedade simbólica. Era uma estratégia espiritual. Dormir com o rosário, sob essa perspectiva, torna-se um ato de resistência. É uma declaração de que não enfrentamos a noite sozinhos. Onde Maria está presente, Cristo está presente. E onde Cristo está presente, o inimigo não tem poder. Padre Pio compreendeu que mesmo a confiança inconsciente atrai a graça. O rosário repousando na mão torna-se um escudo, uma proclamação silenciosa de que a alma pertence a Deus. Santo Afonso de Ligório, doutor da Igreja e mestre da teologia moral, enfatizava constantemente a importância de invocar Maria em todas as circunstâncias. Ele ensinava que Maria é a mediadora de todas as graças, que Deus escolheu distribuir seus dons por meio de suas mãos maternas. Se isso é verdade durante o dia, quanto mais necessária é a sua intercessão durante a noite, quando estamos indefesos. Para Santo Afonso, manter o rosário por perto enquanto dormia era uma maneira de manter uma atmosfera de oração, de permitir que o próprio quarto se tornasse um lugar de graça e proteção. Essa presença materna protege a alma de influências negativas, de perturbações espirituais, de tentações que surgem quando a mente não está mais alerta. O rosário, especialmente quando abençoado, é um sacramental. Não é superstição. É um canal de graça, um sinal de que nos colocamos sob os cuidados do céu. Protege não por magia, mas por relacionamento, por pertencimento. São João Bosco, o grande educador e fundador dos salesianos, compreendeu outra verdade essencial. A fé não deve permanecer abstrata. Ela deve ser vivida, encarnada, tocada. Ele encorajou os jovens a usar medalhas, manter imagens sagradas por perto e, acima de tudo, permanecer perto de Maria, auxiliadora dos cristãos. Para ele, essas expressões físicas de fé não eram símbolos vazios. Eram lembretes concretos da proximidade de Deus. Somos criaturas corporais, e Deus nos encontra por meio de sinais materiais. Quando Dom Bosco encorajou seus meninos a dormir com o rosário, ele estava formando suas almas. Ele estava ensinando-lhes que a fé deve permear todas as partes da vida, até mesmo o sono. Ele os convidava a permitir que a presença de Deus se estendesse aos seus sonhos, às horas tranquilas da noite. É assim que a santidade se forma, não apenas nas igrejas, mas nos quartos. Não apenas por meio de grandes atos, mas por meio de hábitos fiéis. É importante deixar claro, dormir com o rosário não é uma garantia automática de graça. Não é um atalho para a santidade. Faz parte de uma jornada maior, de uma vida que busca oferecer tudo a Deus. O chamado de São Paulo para orar sem cessar não significa oração verbal constante. Significa um coração voltado para Deus em todas as circunstâncias. O rosário em nossas mãos enquanto dormimos torna-se uma oração silenciosa, uma oferenda sem palavras. Santa Teresinha de Lisieux, a pequena flor, compreendeu isso melhor do que a maioria. Ela mostrou ao mundo que a santidade se encontra em pequenos atos feitos com grande amor. Para ela, a devoção não era medida pela perfeição, mas pela confiança. Muitos de nós estamos cansados demais à noite para terminar um rosário completo. Começamos com boas intenções e adormecemos no meio. E isso não é fracasso. Aos olhos de Maria, é amor. Adormecer com o rosário é como sussurrar: estou exausto, mas quero descansar com você.
Essa linguagem da fraqueza é algo que Maria compreende perfeitamente. A própria noite sempre foi reconhecida na tradição católica como um tempo de intensidade espiritual. A escuridão não é neutra. Ela pode trazer medo, tentação, inquietação. Santo Afonso de Ligório falava frequentemente sobre as lutas noturnas da alma, mas Maria, que esmaga a cabeça da serpente, recebeu o poder de proteger seus filhos. Segurar o rosário durante o sono é como colocar a alma sob um escudo. É dizer, este coração pertence ao céu. Padre Pio disse certa vez que o diabo teme o rosário mais do que os exorcismos. Não porque o rosário simplesmente repele o mal, mas porque transforma a alma. Cada Ave Maria aproxima o coração de Cristo. Mesmo quando os lábios estão em silêncio, a presença do rosário mantém a alma repousando na graça. Com o tempo, essa prática simples molda a vida interior. Aquilo em que nos concentramos, nos tornamos. Se nossos dias e noites são preenchidos por Deus, nossas almas são transformadas. Dormir com o rosário treina o coração para a oração contínua. Forma uma disposição interior que busca naturalmente a Deus. São Luís Maria Grignion de Montfort ensinou que a verdadeira devoção mariana significa fazer tudo com Maria, em Maria, por Maria e para Maria. Isso inclui o descanso. Há também um significado ainda mais profundo. Na tradição cristã, a própria morte é chamada de sono no Senhor. Aprender a confiar nosso sono noturno a Maria nos prepara para essa entrega final. Santa Teresinha disse que não tinha medo da morte porque adormeceria nos braços de Deus. Cada noite passada segurando o rosário torna-se um ensaio dessa confiança suprema. O cardeal Sara, ao reviver essa prática, nos chama de volta à simplicidade espiritual. Em uma cultura de ansiedade e barulho, ele nos aponta para a confiança silenciosa. A santidade não começa com atos extraordinários, começa com pequenos gestos feitos com fidelidade. Esta noite pode começar com um rosário segurado suavemente na mão. Quantos lutam contra a insônia, o medo, as noites inquietas, os sonhos perturbadores? Essa prática pode ser o começo da cura. Não porque o rosário seja mágico, mas porque nos conduz a Cristo por meio de Maria. A fé não precisa gritar. Às vezes, ela repousa silenciosamente na escuridão, em uma mão cansada, segurando as contas do rosário. Os santos nos lembram que a santidade é construída por meio de pequenas fidelidades. Não precisamos de circunstâncias ideais. Podemos começar esta noite. Segure o rosário. Confie seu descanso a Maria. Repita noite após noite, até que sua alma aprenda a descansar verdadeiramente em Deus. Que a bem-aventurada Virgem Maria nos ensine a viver em constante oração. Que ela transforme até mesmo o nosso sono em comunhão com o céu. E quando chegar a nossa última noite, que possamos adormecer em seus braços maternos e despertar para a vida eterna com seu Filho, Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e lhes conceda a paz.